Você sabe quem é a mulher mais conhecida de toda a história ocidental? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito, fechando o mês de março, que foi um mês dedicado à história das mulheres, nós vamos falar sobre Cleópatra, ela que foi a mulher mais conhecida da história ocidental. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre a história dessa importante personalidade, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Cleópatra Teia Filópator, ou simplesmente Cleópatra VII, é certamente uma das personalidades femininas mais conhecidas do mundo ocidental. E é importante lembrar que, por mais que ela tenha esse nome diferente, ela nasceu na cidade de Alexandria, no Egito, no ano 70 a.C. e morreu no ano 30 a.C. Esse nome diferente de Cleópatra se deve à sua origem macedônica. Mas se estamos falando de Egito, como é que isso acontece? Bom, em 332 a.C., o fabuloso Alexandre o Grande conquista essa região e depois, como legado para os seus fiéis companheiros, ele cede esse território para Ptolomeu, que se torna o primeiro grande governante não egípcio dessa região. Dessa forma, nós temos o surgimento da dinastia Ptolomaica, que tem em Ptolomeu I sua origem e vai até Ptolomeu XII, que é o pai da Cleópatra. E quando ele morre, né, o pai da Cleópatra, a Cleópatra herda o trono junto com seu irmão, que é o Ptolomeu XIII. Tem gente que fala que é Ptolomeu XIV, mas são sempre originários do primeiro Ptolomeu e que vão herdando esse nome, não é, durante muito tempo e que corroboram para a existência dessa cultura, desse contexto amplamente e ricamente cultural que se instala no Egito a partir de então. Voltando a falar sobre a Cleópatra. O seu governo no Egito vai começar no ano de 51 a.C., no momento em que seu pai Ptolomeu vem a falecer. E é interessante perceber que Cleópatra, apesar de levar toda a fama, né, como faraó do Egito e tudo mais, ela sempre vai ter um esposo ao seu lado, porque admitia-se uma faraó, né? Porém, ela deveria estar casada. Nesse caso específico, ela se casou com seu irmão, o Ptolomeu XIII ou XIV. Mas essa história começa a ficar interessante mesmo a partir do ano de 44 a.C., justamente porque nessa época a Cleópatra conhece o ditador romano, general romano Júlio César. Se você quiser saber mais sobre a história do César, eu já tenho um vídeo gravado aqui sobre esse assunto. A apresentação entre Júlio César e Cleópatra vai ser rodeada de mística, lendas, enfim. O importante mesmo é você saber que a Cleópatra e o Júlio César tiveram um caso e se tornaram amantes. E desse relacionamento gerou, né, nasceu um filho que foi chamado de Cesário. E o mais interessante de tudo é que tudo levava a crer que o Cesário, como filho de Júlio César, como herdeiro de Júlio César, ele seria o legítimo herdeiro assim que Júlio César deixasse, né, que ele morresse e deixasse de ser o governante de Roma. Só que o que acontece? O Júlio César reconhece ele como herdeiro, porém, uma antiga lei romana não permite que estrangeiros ocupem cargos na governança do império. E Cesário não vai assumir o governo de Roma. Quem assume, na verdade, é Otaviano, que era sobrinho neto de Júlio César e que vai governar Roma através de um dos chamados triunviratos. E a Cleópatra, que era uma potencial herdeira, né, ou que deixasse herdeiros para governar Roma, ela vai sair de cena. Porém, esse triunvirato que governava Roma, que era formado por Otaviano, Lépido e Marco Antônio, mais uma vez vai ter interferência da Cleópatra. Cleópatra mais uma vez volta à cena no papel principal, ou pelo menos num dos postos principais dessa história, desse enredo, quando ela assume o seu romance com Marco Antônio. E é importante lembrar que a disputa entre Marco Antônio Lépido e Otaviano vai se desdobrar em várias batalhas. O final trágico dessa história é o desentendimento entre Marco Antônio e Otaviano, a invasão de Otaviano a Alexandria, onde ele prende os filhos de Cleópatra e afirma
que Cleópatra seria presa, né, e apresentada como um espólio de guerra, um troféu de guerra nesse momento. É visível a importância de Cleópatra nesse cenário todo, justamente porque ela recebe isso como uma ofensa, né, devido ao seu valor como faraó, devido à sua importância nesse contexto de dominação desse norte da África. Mas antes de se tornar um troféu de guerra para Otaviano, Cleópatra tem ciência, né, do desenrolar dessa batalha entre Marco Antônio e Otaviano, a derrota sofrida por Otaviano na Batalha de Actium, diante das tropas de Otaviano, e o que culminou, né, com o suicídio de Marco Antônio com uma espada atravessando seu abdômen. A partir daí, ela também passa a tomar algumas decisões e ela se suicida, né? É lógico que esse suicídio de Cleópatra, durante muito tempo, foi visto como um momento onde ela se trancou em seus aposentos e, manuseando uma serpente venenosa, ela foi mordida pela serpente e morreu envenenada. Estudos arqueológicos mais recentes comprovam que, de fato, ela morreu envenenada. Contudo, não foi pela mordida de uma serpente, mas sim pela aplicação de veneno em sua corrente sanguínea. O que levou a essa confusão foram as marcas encontradas na pele de Cleópatra, que muitas vezes foram associadas às presas da serpente cravada em sua pele. Na verdade, os estudos arqueológicos comprovam que foram marcas de agulhas onde ela injetou o veneno em seu corpo. Então, em 30 a.C., chega ao final aquele que seria o último governo do último faraó do Egito, que foi justamente Cleópatra, uma mulher. É importante você saber que nesse momento a vitória de Otaviano confere a ele o título de Augusto, a transformação de Otaviano como primeiro imperador romano e a consequente anexação do Egito como uma província romana. Porém, a história de Cleópatra ainda guarda algumas características muito importantes. Uma delas é o fato de ela governar o Egito falando o antigo idioma do Egito. Um fato inesperado porque ela era a primeira, apesar de ser a última faraonisa, a primeira a governar essa região falando o idioma antigo, o que aproximava das outras regiões, né? Mostrando então um caráter de globalização ou de imperialismo, se é que a gente pode usar esse termo, de dominar as regiões mais próximas do norte da África. Isso também é muito claro por conta da instrução que Cleópatra teve, já que ela falava, além do egípcio antigo, outros 7 idiomas, inclusive grego. Esse é um processo importante de globalização, onde os países mais fortes politicamente, economicamente, acabam dominando regiões ou reinos ou países que são militarmente mais fracos ou economicamente dependentes dos outros países. Então há uma hegemonia cultural, política, econômica desses países mais fortes em relação aos que são tecnicamente mais fracos. Outro fato muito interessante que se dá a partir da análise das descobertas arqueológicas é o fato de que Cleópatra não era tão bonita, tão bela quanto as pinturas renascentistas mostravam, ou como o cinema, quando ela foi representada pela atriz Elizabeth Taylor, mostravam. Na verdade, a análise da cultura material, como moedas cunhadas na época, como pinturas feitas no período, como esculturas que retratavam a fisionomia de Cleópatra, ela dissociava essa imagem de beleza. Então, fica evidente que a sua fama, né, e toda a história construída por Cleópatra durante o período em que ela governou o Egito era muito mais fruto da sua inteligência, da sua diplomacia, do poder adquirido por ela, do que de fato pela beleza, como o cinema retrata até os dias de hoje. Esse foi o momento do conceito de hoje, concluindo o mês de março com histórias sobre mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa reflexão tenha servido para vocês conectarem, né, a história com outras ciências, como a arqueologia, por exemplo, e visualizar através do cinema outras questões que não ficam muito claras em uma narrativa histórica, mas que são fundamentais para compreender a trajetória de um governante, de um povo, de um estado. Então, se você gostou, deixa o seu like, recomende esse vídeo para algum amigo, algum colega, algum professor, alguém que goste do Egito, né? Ou alguém que goste de cinema também. Bom, eu vou ficando por aqui.
Eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, desejando uma ótima semana para todos, beleza? E semana que vem estamos aqui de volta com um novo Momento do Conceito. Valeu, gente. Tchau, tchau.